Os terrenos do litoral brasileiro devem deixar de ser propriedade da União? Alguns defendem que sim e que a taxa paga pelos atuais ocupantes já não tem a utilidade original. Outros acreditam que isso regula a ocupação da faixa litorânea do Brasil. A discussão está no Senado Federal. Desde o começo da ocupação do território brasileiro, a faixa litorânea está sob domínio público, inicialmente reservada como área estratégica para a defesa e a instalação de serviços, abrigou quase exclusivamente fortes e portos. Com a crescente valorização imobiliária, a monarquia autorizou o uso dessa parte do território para fins residenciais e comerciais. Para isso, em 1831, definiu como terreno de marinha a faixa de terra com 33 metros de largura, contada a partir da linha do mar. A titularidade da terra permaneceu com a União, mas as câmaras municipais puderam conceder direito de uso sobre os terrenos, mediante o pagamento de taxas. Estima-se que nessa parte do território estejam localizados 600 mil imóveis, entre públicos e particulares. Eles renderam 160 milhões de reais aos cofres públicos no ano passado, valor correspondente a taxas de ocupação ou de transferência de uso do imóvel. O cidadão ele paga uma espécie de aluguel por estar ocupando a área que é da União e que, em última instância, é de todo o povo brasileiro. Uma proposta de emenda à Constituição acaba com os chamados terrenos de marinha e determina que a propriedade dos imóveis particulares localizados nessas áreas seja transferida para os atuais ocupantes, desde que eles não tenham dívidas relativas às taxas de uso. Já os prédios públicos ficam com a União, o Estado ou o município, dependendo da instituição que atualmente ocupa o imóvel. O diretor da Secretaria de Patrimônio da União até concorda que a legislação precisa ser atualizada, mas ressalta que os terrenos de marinha têm sido importantes para regular a ocupação da faixa litorânea. Imagina se nós permitíssemos que todo mundo construísse suas casas, construísse seus hotéis na faixa litorânea. Simplesmente nós não teríamos mais aquele acesso à praia. E quem seria prejudicado? O povo brasileiro. Essa é uma das razões pelas quais nós temos que estar regulando o uso do território. O presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB do Rio de Janeiro afirma que a propriedade dos imóveis à beira-mar já está definida e que o Instituto dos Terrenos de Marinha não tem mais função. Na prática, a única diferença que faz você estar ou não num terreno de marinha é um tributo a mais que você tem que pagar. Como hoje em dia ele é simplesmente um meio de arrecadação, creio que já não tenha mais esse sentido. A função social desse instituto já não corresponde mais à realidade. Creio que essa proposta é válida e que o Instituto, na verdade, precisa ser extinto. No Senado, parlamentares de estados situados no litoral se mobilizam em favor da proposta. Quem compra um apartamento em Copacabana, ele, na hora de passar a escritura, tem que pagar foro à marinha. Se o apartamento foi 600 mil reais, que hoje é um apartamento módico de 2 quartos, é 30 mil reais de foro. Isso é um absurdo, além da taxa anual de 300, 400, 500 reais. Quer dizer, ninguém aguenta mais isso. Por que a Marinha tem que ter posse de todos os terrenos no litoral? Por acaso nós estamos esperando ser invadidos por corsários? O terreno de Marinha é constituído com base numa referência de 1831. Sabe, não faz nenhum sentido que não a compulsão do governo de arrecadar, independente se o que arrecada faz sentido, não faz sentido, e contribui para desorganizar o dia a dia das pessoas. A dificuldade enfrentada por jovens com deficiência mental para ter educação especial depois de adultos atinge milhares de famílias. É que a lei só garante atendimento especializado até que o estudante com esse tipo de necessidade complete 18 anos. Um projeto que acaba com esse limite de idade está em discussão na Câmara dos Deputados. Elas caminham há anos por esses corredores sem desanimar. São mães de jovens com deficiência mental. Visitam gabinetes e conversam com parlamentares. O Corpo a Corpo resultou na apresentação em 2009 de uma proposta que garante atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência mental em todos os níveis de ensino, sem discriminação pela faixa etária.
Hoje, uma brecha na lei permite que muitas escolas se recusem a manter o aluno especial com mais de 18 anos. Tudo na educação especial é no tempo deles. E a gente precisa que eles frequentem a escola porque eles conseguem ter avanço. Nós temos relatos de pais, temos casos de pais que os filhos com 43 anos foram alfabetizados. A deficiência mental desafia a escola no seu objetivo de ensinar, porque esses alunos têm dificuldade de construir conhecimento como os demais e muitas vezes não correspondem ao esperado. Se não houver um atendimento especial, a tendência é o aumento da exclusão. Hoje, ao completar 18 anos, muitos são encaminhados para a educação de jovens e adultos, a EJA, que tem aulas à noite, o que para alguns deputados não é o atendimento ideal. São pessoas com deficiência intelectual que precisam, às vezes, de supervisão para deslocamento. Às vezes, esse EJA é só à noite. As pessoas já têm uma dificuldade de mobilidade pelos seus comprometimentos, de circular, principalmente nas grandes cidades à noite. Uma alternativa para quem acredita que estudantes com necessidades especiais, já adultos, não devem permanecer entre alunos mais jovens, seria adequar a EJA. Criar mecanismos, de turmas de EJA, de outras formas, onde este aluno seja valorizado na sua autoestima, possa avançar no seu processo de escolarização e oferecer para ele, no turno oposto, o atendimento especializado, preferencialmente na própria escola, mas eventualmente também em instituições que trabalham com esse tema. A especialista diz que qualquer mudança na lei tem que prever medidas para que as escolas possam atender esses alunos. Não adianta você estabelecer normas, mas não dar as condições nem analisar as possibilidades ou criar essas possibilidades para que a escola responda positivamente a essas necessidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% da população em países em desenvolvimento são portadores de algum tipo de deficiência. Metade deles tem deficiência mental. No Congresso, uma frente parlamentar de defesa dos direitos da pessoa com deficiência foi relançada. A frente é integrada por deputados e senadores e tem como prioridade a regulamentação de uma convenção internacional assinada pelo Brasil e que trata do tema. É possível aproveitar projetos legislativos que já tramitam para apresentar melhorias na sua redação e, com isso, efetivar a regulamentação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É um processo que não é fácil de se fazer. A gente precisa saber de que forma a gente vai regulamentar, que instrumento vai ser possível. Tem o estatuto que já está assim, maturado pelo tempo de discussão, mas que agora também tem que estar ajustado ao texto da Convenção. É mais um desafio para essa frente, para os parlamentares deste mandato. Em meio a todo esse debate, a mobilização das mães não para. Agora, elas querem ver a proposta que garante educação para seus filhos dar o último passo na Câmara, com votação no plenário. Quando dá na sexta-feira, que diz que amanhã é sábado, ela já fica apreensiva, porque ela ama a escola, é o meio de socialização dela. É onde ela se realiza. Um adolescente chega a 18 anos, tem que ser mandado embora de uma escola só porque ele é deficiente. Isso aí não existe. Peço ao presidente Marcos Maia que coloque em votação essa PEC 347, que realmente é muito importante, principalmente para pais que têm filhos, pessoas com deficiência, que é o meu caso e muitos dos pais estão aqui também. No Parlamento Brasil, você vai conhecer um pouco das assembleias e TVs legislativas dos estados, municípios e do Distrito Federal. No quadro A Casa é Sua de hoje, vamos ver como funciona a TV Assembleia de Mato Grosso, que faz um trabalho para que você fique por dentro do que acontece no legislativo local. Em Mato Grosso, a TV Assembleia Legislativa vai completar 10 anos em dezembro de 2011. Neste período, a TV vem passando por várias inovações, sempre com o mesmo objetivo, de mostrar a total transparência do poder. Com a construção de uma torre própria,
de 110 metros, a implantação do sistema de uplink e a subida dos sinais de áudio e vídeo via satélite, a TV Assembleia Legislativa chegará inicialmente nos 20 maiores municípios do estado, atingindo mais de 74% da população em Mato Grosso. Um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através da TV-AL, e a Câmara Federal, com a TV Câmara, vai permitir que a TV Assembleia Legislativa passe a transmitir através do sistema digital de TV em alta definição. A Câmara Federal repassará para a TV Assembleia Mato Grosso todos os equipamentos necessários para a transmissão em alta definição do sistema digital. E a contrapartida da nossa instituição será esse moderno complexo de transmissão. No próximo bloco, você vai visitar a cidade de Nova Trento, reconhecida pelo Legislativo Estadual como a capital catarinense do turismo religioso. A gente volta em 1 minuto.